Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, Inês Aparecida. E agora que descobriram agora que nós somos um podcast de esquerda. Teve gente que chegou agora e só descobriu agora. Menino, foi mesmo. Bem-vindos, bem-vindos. Eu vi os comentários, eu achei legal. Eu fico lendo, né? Assim que amanhã. Porque também tem isso. Principalmente o pessoal da direita acorda cedo. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Mas também tem outro ditadozinho, quem cedo madruga, passa o resto do dia com sono, né? Mas eles acordam cedo. Menino, quando eu abro meus olhos para ver no YouTube, dia de quarta-feira, até os 6 comentários, Maria. Todo mundo da direita. Aí é esses que descobrem a gente. Tem um que é tão legal, ele ouve tanto, né? E ele ouve várias partes, ele fica fazendo vários comentários assim, o bichinho presta atenção. Aí ele foi notar que a gente é de esquerda. Foi. Agora. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo. Mulher. E aí, Emily Rebouças? E a junção dos Florzinha com os bolsonaristas? Mulher, muita audiência. Então, se a gente fosse sabida, todo episódio a gente falava dos Florzinha. Porque a gente ficou esse negócio de, não vamos ficar dando audiência para negócio de Ciro. Ciro não é. Foram dizer... Ciro não perdeu o capital político, não. Ai, não perdeu, não. Mas quem perdeu foi o Evandro, que ganhou a eleição. Ué, como é que pode a pessoa perder capital político e ganhar a eleição? Aí eu fiquei sem entender. Mas a gente fresca assim, mas a gente gosta que vocês escutam, a gente critica. Legal. Nós recebemos críticas nesse episódio construtivas, que a gente respondeu. Precisa a gente concordar sempre? Não, às vezes a gente discorda. Mas quando é educada, a gente dá maior valor. Continua escutando, criticando, indicando para os amigos, para os inimigos. Não tem problema. Sendo assim, uma crítica educadinha tá boa. Saiu a pesquisa, não saiu? Outro dia até tu comentou que 30% dos brasileiros, sei lá, 70%, não entende o que lê, é analfabeto funcional. 30%, quase 30%. Analfabeto também tem o pessoal funcional. Que escuta e não ouve direito. A gente diz uma coisa aqui, aí eles entendem outra. Faz parte também, faz parte. Isso faz parte. Tá tudo bem. Eu acho é pouco. Mas é isso. A gente começa alegre esse episódio porque vai ser de novo sururu, meu povo. É aquele sururu daqueles raiz. Claro que a gente vai voltar a falar de Ciro Gomes. Mas por quê? Porque a direita está apaixonada por ele, direita declarando amor, falando que ele é maravilhoso, que ele é espetacular. Então a gente vai contar um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho também de polêmicas envolvendo nova polêmica da Janja, né, lá na China, com o TikTok, mas também vamos falar da Michelle, por que não? Vamos lembrar um pouquinho de algumas coisinhas relacionadas a ela, inclusive porque estão rolando agora as conversas do WhatsApp do Mauro Cid, aquele assessor número 2 lá do Bolsonaro, e parece que ele não era muito chegado na Michelle, não. Era de jeito nenhum, mulher. Enfim. Esse babado é bom, viu? Nós vamos comentar. Esse babado é bom. Dá para comentar. E aí, fora isso, também vamos falar de uma situação lá da Sejuve, vamos falar de Pernambuco, que eu estive lá em Recife semana passada. Enfim, vamos falar, né, aquele sururuzinho legal com um bocado de coisa. Aproveitar para pedir o seu apoio, a sua ajuda para as cunhãs. Você gosta desse podcast, quer que a gente continue existindo? Vai lá, nos apoie, tá certo? Qualquer valor ajuda pra caramba. Tem algumas maneiras. Você pode ajudar pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Pode ser também pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá, dá super certo, qualquer valor, vai lá. E aí a gente fortalece esse podcast que está há 5 anos, gente, 5 existindo aí e fazendo confusão, né? Aí também espalha a palavra. Se quiser produtinhos das cunhas, vai lá no Instagram, chama no direct, tem umas coisinhas ainda, tem os bonés, tem umas canequinhas. Tem. E tá acabando, né? Tá acabando. Boné, por exemplo, de avisar, né? Que às vezes a pessoa fica pedindo boné cunhã, só tem cor de rosa. Aquele vinho e aquele caque, que o pessoal chama nude, mas aquilo é caque. Acabou. Agora, boné curumim tem vinho e caque. Aí, querendo mais, vai pedindo que a gente faz uma nova leva, tá certo? Porque assim, a produção é em levas, tá bom? Pois é isso. Agora vamos começar por esse encontro da direita do Ceará, a volta do Caneco, né? André Caneco estava sumido depois da eleição do ano passado, né? Que ele foi muito bem, foi uma eleição muito acirrada, segundo turno, ele perdeu por pouquíssimos votos a Prefeitura de Fortaleza e volta agora, depois desses meses todos. Diz que, de propósito, ele realmente decidiu dar 5 meses para o Evandro mostrar que veio, ver se cumpria as promessas. E agora ele voltou para fazer a crítica. Mas o principal foi, nesse encontro, inclusive estava lá inspetor Alberto, o que gosta de porquinho, né? Que fez todo tipo de ameaça e maus tratos ao porquinho, coitado do porco.
estava lá, inspetor Alberto e toda a ruma, para elogiar Ciro Gomes, como o Ciro é incrível, como o Ciro é legal, como o Ciro é assim, um exemplo da política cearense. Emily, assim, o que você sente? Preparado, inteligente. Só, assim, lembrando, a direita está bem organizadinha, mobilizada permanentemente, né? Teve aquele encontro lá na Assembleia, que o Ciro foi o candidato de honra. Aí, nessa semana, né, nessa segunda-feira, eles estiveram na Câmara Municipal, dessa vez foi um encontro de vereadores, né, da direita, papapá, os encontros, e o Caneco estava lá. E, mulher, eu acho engraçado, é que, assim, eu, pelo menos, percebo um certo constrangimento, assim, na fala. Eu vendo o Caneco falar sobre o Ciro, é um cara inteligente, é preparado, é aí corajoso, é não sei o quê. Eu sinto um certo embaraço, sabe? Porque, assim, gente, foi na última eleição, era um esculachando o outro. Né? Chagas Vieira, chefe da Casa Civil, inclusive, muito prontamente já respondeu, porque teve depois uma coletiva, depois desse encontro lá na Câmara, teve uma coletiva em que o Caneco elogiou lá o Ciro, disse que seria muito bom que estivessem todos juntos, papapá. E logo em seguida, o chefe da Casa Civil, né, Chagas Vieira, postou um vídeo lembrando os absurdos, não, as verdades que Ciro Gomes, um dia desse, na eleição para prefeito, falou... Ano passado, poucos meses atrás. Sabe? Dizendo que o Caneco se dizia um candidato antissistema, mas ele era o próprio sistema, era um operador do esquema do Bolsonaro. Menino, falando todas as verdades, que ele não sustentava um segundo turno, que toda a verdade ia vir à tona. Aí agora estão aí, tudo best friend. Por quê? São sabidos. Sabem que unidos podem dar um trabalho. A estratégia está correta, incoerente, óbvio. Mas a mim, zero surpresa. Te surpreende, não? Não, de jeito nenhum. E eles estão certos. Estão juntos, né? Para combater. Você tem que se juntar para combater o inimigo. Se for esfacelado. Às vezes eu tenho raiva assim do povo da esquerda, porque fica esfacelado. Fica uma parte para lá, não se junta. Eles não querem nem saber se o inspetor, o próprio pai do André Caneco, que chamava o Ciro de cangaceiro, o inspetor Alberto, todos ali esculhambavam o Ciro Gomes. E era esculhambação pesada, né? Baixo nível. Assim, chumbo trocado, né? Os dois lados se esculhambavam. Aí os vereadores, estava a reunião, foi lá na Câmara, o André foi lá, o Caneco foi lá na Câmara, era a Priscila Costa, Julierme Sena, que foi mudou de partido, PL, né? Foi da União Brasil. Era o inspetor Alberto, aquela cara dele calado. Soltinho, ele não né, precisa dizer nada, né? Quem mais que era? Os lá da oposição, que são os 6, mais ou menos, vereadores, e estavam tudo lá, e dizendo que, sim, ressalte-se, que o André Caneco disse que já faz um tempinho que estão se articulando. Tu viu ele dizendo isso? Ele faz um tempo, não foi assim da semana passada para cá, não. Faz um tempo. Na campanha a gente viu, no segundo turno, o Roberto Cláudio declarou apoio, assim, o André descarado mesmo era outro que ao André. Com 24 horas mudou de opinião. Foi. Mudou muito. Agora, mesmo. Não vai faltar vídeo, material fartíssimo, né, do fogo que eles trocavam no ano passado. Há muito pouco Chagas tempo. Vieira Já começou. Do arquivo. E esse vídeo do Chagas... O dossiê completo. Agora, querendo ou não, esse vídeo, né, que o Chagas de pronto já mostra ali, é importante que mostre mesmo, mas também já mostra um certo incômodo, né? Claro. Porque o pessoal se ouriçou mesmo com a possível candidatura do Ciro. Que fico curiosa para saber como é que está o Roberto Cláudio. Porque o Roberto Cláudio era até então o pré-candidato ao governo, né? Só que agora é o povo tudo assim, animado com essa possibilidade do Cirão da Massa encampar em uma candidatura. E talvez até o Roberto Cláudio se sinta até meio aliviado com isso. Vamos ver, não sei. Bora ver. O que se sabe que seria nesse final de semana que passou, nós estamos com esse episódio na quarta, então domingo estava previsto o encontro do André Figueiredo, presidente do PDT Nacional, porque o Lupe está afastado ainda, né? E o Roberto Cláudio. E teve esse encontro. Aí, segundo consta, a assessoria do Roberto Cláudio, falei com eles, disse que o Roberto Cláudio tinha dito assim, não, foi só camaradagem as conversas, camaradagem. Acredita se quiser, né? Com certeza teve camaradagem, mas deve ter tido também. Porra, André, Roberto, qual é a tua? Vai para onde? Vai para União Brasil? Vai para esse outro partido aí, PSDB, do Tássio com o Podemos, né? Que, na verdade... Acho que com certeza teve essa conversa. Caminhos, o futuro do Roberto Cláudio.
Mas também acha-se que o André Figueiredo, como a última eleição dele foi bem apertada, e aí em 2026 será pior, porque o PDT todo esfacelado, ele não quer que o Roberto Cláudio saia do PDT. Preferiria que o companheiro Roberto Cláudio fosse candidato a deputado federal. Está entendendo? Porque leva voto, claro. Roberto Cláudio leva voto. Era uma coisa que já se cogitava, É, né? Que pelo menos federal o Roberto ele ia. sai. O Roberto Cláudio sai. Mas se lembra que eu ouvi da turma dele, que era ele, não, ele é, a princípio, candidato a governador. Né? Mas agora o Ciro já fazendo de conta que não quer e querendo, aí já está lá. Ou não querendo e fazendo de conta que quer, aí, enfim. Ou o contrário, exatamente. Ou o contrário. E o Roberto Cláudio tem chance, mulher, tem voto. E tem o Pix Bezerra atrás. Para federal ele leva. Para federal ele leva. Aí leva. Aí facilita a vida do pobrezinho do André Figueiredo. Né? Tá difícil, porque os outros dois federais, quem são? Aquele Robério Monteiro e o Dilvan. E vão para o PSB. A circunstância é outra, completamente para o PDT. O PDT não é o PDT de 4 anos atrás, né? De 3 anos atrás. Aí o pobrezinho do André Figueiredo está vendo urso de gola. Também falando só assim, en passant, quem também está perreadozinho é o AJ Albuquerque, miserável. Filho do Zezinho dos Pneus. Porque também o partido velho dele, né? O PP... vai se juntar com União Brasil. Aí ser União Progressista, sei lá, parece que eles escolheram o nome. Parece que é União Progressista, exatamente. Aí disse que ele está perreadozinho, o AJ Albuquerque. Perreado, porque também é outro que poderá dançar. Não, tendo em vista que ele, né, o AJ, o pai, eles apoiam o grupo. O AJ apoia o Eumano. Camilo Eumano. Que é secretário. Exatamente, PT, exatamente. E indo para o União Brasil, fazendo essa fusão... É fusão ou é... É fusão. É fusão, exatamente. É fusão, vai acabar não, o PSDB. Gente, não, é não. Esse daí é federal. É o PSDB. Mas do PP com o União Brasil é uma federação. Tá certo, mas fazendo essa federação, eles têm que estar ficam amarrados, ficam amarradinhos. É. Então ele não vai poder pedir voto para Eumano. Exatamente, eles vão ter que se ajeitar aqui. Aí vai depender de quem vai ficar o controle da federação. É outra perreio de vida. Vai ser. Tem vários e o União Brasil gigante e o progressismo a partir do mais ou menos, né? Exatamente. Aí vai não ter é que lá ver. essas coisas, não. O que fez a fusão mesmo foi... Tá sendo, né? PSDB e Podemos. Exato. Que ainda não escolheram o nome. Falei com o pessoal do PSDB sábado, foi domingo, nem lembro. Aí, não escolheram o nome ainda não. Mas o Tasso está bem empenhado, está lá em negociações, diz que está. O Galego está fazendo negociações lá. Até eu falei para a pessoa, digo, rapaz, olha, mas a mancada do Galego de botar aquele Elcio Batista para ser presidente desse... Acabou de enterrar. Não, mulher, tem mais jeito não. A melhor coisa que eles fazem mesmo é enterrar de vez, criar uma cor nova para ver se ressurge. Olha que é a melhor coisa. Foi triste. Agora, gente, só para a gente, antes de passar para outro assunto, a gente naturaliza, eu falei, zero surpresa. Mas, como diz o Matuto, assim, sostou, né? Sostou um Ciro Gomes desse da vida se alinhar com quem estava ali, com esse grupo, assim, Capitão Wagner, aquela galera que, tipo, atirou no irmão dele, né, bicho? O Wagner, inclusive, disse que Ciro será super bem-vindo na direita. Eles estão, assim, ele falou com a boca dele. Num tom... Capitão Wagner. Num tom de conciliação e de se a gente tem que botar os egos de lado, as diferenças de lado. Assim, eles estão... não pode não haver embaraço. O único que eu não sinto se embaraçar é o Ciro Gomes. Os outros, eu ainda vejo um certo embaraço, assim, em falar sobre essa união. Um certo constrangimento. O Ciro não, ele tá de corpo e alma, porque é esse povo aqui que vai salvar o Ceará. Isso aqui é um pessoal novo, é um pessoal que tem coragem. Novo. Nele, no Ciro, eu não vejo um constrangimento sequer de estar alinhado com essa galera que... Ano passado ele estava esculachando e mostrando verdades. Um discurso verdadeiro. Sim, esse pessoal que fiscaliza a gente, né? A direita, diz que essas meninas ficam falando que o Cid Gomes levou um tiro. Tem que dizer por que ele levou o tiro, que ele estava passando um trator por cima da polícia. Olha, disseram que a gente só fica por um lado. Pois pronto.
Não era trator, não, menina. Era uma retroescavadeira. Retroescavadeira. Você tem 5 minutos para sair daí. Não passa pano para isso, não. Foi errado mesmo. Bala. Mas ele não passou por cima de ninguém, não. Não, ele queria abrir o portão. Ele queria abrir o portão. Ele queria abrir o portão. E a galera reagiu com um tiro. E foi bala ao ponto de que ele... Exatamente, ele quase morreu. Não foi uma coisa falar que ele até não pode nem fazer negócio de ressonância. Até hoje ele tem essa bala lá. Esse negócio dessa bala. Mas, enfim, por constrangimento da parte do Ciro é 0, por ele estão tudo abraçado e disputando a eleição junto aí. Vamos ver se essas questões nacionais vão permitir mesmo, né? Uma aliança completa, única aqui no Ceará. Porque nacionalmente aí também tem uma busca por unificação, né? Pelo menos tem uma parte. Michel Temer começou esses dias, tá aí se articulando para ver se convence Bolsonaro a ter candidato único. Não vai convencer, vamos rachar. Amarrar, É capaz de racharem. Convencer a juntar os governadores de oposição, né? Só a Reborréia, Zema, o Caiado, Ratinho, Caiado, Eduardo Leite. Tarcísio e Eduardo Leite. Só que para mim é o candidato. Porque essa galera... olha, é sério. Eles estão fazendo esse movimento e o Temer puxou, né? A direita sem Bolsonaro. Seria uma tendência a um pouco mais de moderação. Não dá para dizer que um Caiado, um Tarcísio não são, né, direitosos, extrema-direita, não dá. Mas é um pouco menos radical do que o Bolsonaro. E aí, o Tarcísio fica fazendo jogo duplo, tu não acha não, Camila? Totalmente duplo. Tem hora que ele é totalmente radical, tem hora que ele é todo, e jogo duplo, centrado. tipo assim, tem hora que ele se coloca ali como possibilidade, tem hora que ele diz que não, que ele é candidato à reeleição, ninguém sabe qual é a dele. Ele quer ter o apoio do Bolsonaro. E, para isso, ele não pode se colocar como candidato. Logo. Assim, ele está nesse joguinho duplo bem esperto. Ele só fica ali elogiando o Bolsonaro, que ele é o grande líder, que não existe hipótese da direita ter uma candidatura sem ter o Bolsonaro, etc, etc. Ele fica jogando. Assim. Exatamente. Mas eu vejo muito assim, é o que ele puxa saco. Mas o Bolsonaro tá ligado e tá puto. Claro, tá puto. Já veio, já deu uma reação, já colocou aí os nomes da família dele tudinho para como possibilidades. Ele falou até assim: eu não posso ficar lançando sucessor, porque senão eu perco minha relevância. De fato, né? Ele tá certo. Ele tem que se botar como candidato. Tem 01, 02, 03, 04 e a menina, Laurinha. A Laurinha não tem idade ainda. Não, a Laurinha não. Mas a Michelle é uma hipótese que agora a gente vai falar um pouquinho da Michelle, né? Aliás, vamos falar da Michelle, não, vamos falar da Janja primeiro, depois a gente vai para a Michelle. Porque é o seguinte, para pegar o fato mais quente, né? Janja, enfim, saiu a história na semana passada, na viagem do Lula com a Janja para a China, encontraram lá o Xi Jinping, né? Teve toda uma história lá. Esse nome, Xi Jinping. É ótimo o nome dele. É muito bom de falar. E durante um Ai, jantar, Janja soltou lá a história, ela fez uma crítica ao TikTok, que expõe crianças e adolescentes à exploração sexual, enfim, ela trouxe esse assunto no meio do jantar. Pediu para falar, quebrou o protocolo, pediu para falar, aí deram, né? Claro que não ia dizer, não, cala a boca, mulher. Não, aí ela falou isso aí. E a história vazou, e vazou rapidamente, foi bem assim, paf, né? E dividiu opiniões. Aqui nós temos opiniões divididas também, né? Eu vou trazer logo a minha, que é a hegemônica, né? Que é a opinião majoritária dos analistas políticos que falaram por aí. Que eu acho que, assim, essa é uma situação que não cabe a Janja falar sobre isso. Tem a diplomacia, tem todos os espaços para que esse tipo de discussão seja feito. E ela expôs, mais uma vez, o Brasil, o país e o marido dela uma situação constrangedora. E aí, todo o esforço de negociações que foi feito lá na China, vários convênios, parcerias, não sei o quê, tudo fica em segundo plano por causa de uma história dessas. Então, eu acho inadequado, não é fugir do protocolo de uma maneira super inadequada, ela não tem cargo para isso. E, mas Camila, você está sendo machista, porque ela é uma mulher, ela tem esse direito de falar e tal. Eu não estou sendo machista. Se fosse um filho do Lula, se fosse, sei lá, como a gente já teve filho do Bolsonaro nos cantos, assim, se metendo também estava errado. Então, eu acho que assim, tem que ter institucionalidade nessas horas. E mesmo um jantar não é informal. Um jantar ali é a instituição, é o presidente de um país com o presidente do outro país. Não era lugar dela falar isso. Pronto, falei. Agora eu sei que a Evelyn é contra. Eu abro a divergência. Quer comentar também? Não, aí vai ser assim. Tu vai ficar no meio, né? Eu vou ficar mal no benevinho, em cima do muro.
Eu vou abrir a divergência Bichinho, fez 94 anos no dia desse. Olha aí, Tava rapaz. com cadeirinha de roda, ele tá com problema de mobilidade. Ô, bicho. Mas tá inteiro aí. Tá inteiro. Legal. Mulher, pois eu vou abrir a divergência. Tô com tanta raiva, Camila. Não é de você, não. Sim, Maria, eu você sei, é respeitadora eu sei. demais. Mas eu tô com tanto abuso do estardalhaço que se fez com essa história. Um estardalhaço, sabe, injustificável. Dias, até hoje, quando estamos gravando, você abre o YouTube, você abre os artigos de opinião nos jornais, tá todo mundo repercutindo esse suposto constrangimento causado pela Janja. Eu acho que no começo as informações estavam meio nebulosas, depois foram ficando, né, mais explicadas, aí é que eu tô com mais raiva mesmo. Porque até onde eu li, né, a versão é que o Lula chegou lá pro companheiro Xi Jinping e falou, olha, nomeia aí um representante chinês para ir ao Brasil para a gente discutir a questão da regulamentação do TikTok. E, nesse sentido, né, pegando carona no tema, Janja pediu a palavra e reforçou o aparelhamento, né, e a falta de controle das redes sociais. Acho que ela botou ali o TikTok, porque, enfim, o TikTok é uma rede social chinesa. E, na minha concepção, ela está certíssima. Eu acho que ela depois falou uma frase que, assim, primeiro, eu não acho que o que ela falou é melindra, constrange. Se constranger o seu Xi Jinping, coitado, problema dele. Porque essa é uma questão de Estado, é uma questão que está matando nossas crianças, nossos adolescentes, está matando gente. E ela não poder aproveitar aquela ocasião para fazer um comentário que, sinceramente, meu povo, sabe, na minha cabeça, a imprensa tinha que ter endossado a fala dela. A imprensa é refém e é vítima desse descontrole, da falta de regulamentação das redes sociais, tanto quanto toda a sociedade. E aí a gente vê, na minha cabeça, um viralatismo, um afã de crítica, de hate, de problematizar, de questionar tudo que a gente fala. E eu me sinto super à vontade para falar isso, porque eu sou muito crítica a algumas posturas dela. Eu acho que, de fato, a gente não elegeu um casal à presidência da República, a gente elegeu um presidente. Mas, nesse caso específico, eu estou com tanta raiva do estardalhaço, e eu vou dizer assim, você citou, Camila, e eu acho, de fato, que são 2 pesos e 2 medidas, porque, claro que se falava à época, mas eu não lembro o mesmo nível de hate quando a gente tinha influências tão mais comuns dos filhos do Bolsonaro, todos eles em reuniões presidenciais, reuniões de gabinete. O Carluxo, que era vereador do Rio de Janeiro, ia para a viagem internacional presidencial. O pessoal chamava até vereador federal. Que diabo é para todo canto. Os filhos todos, sabe? E eu, assim, crise diplomática na minha cabeça é um filho de um presidente dizer que a culpa da pandemia é da China. Você lembra quando ele dizia? Com certeza. É um ministro da educação, como foi aquele Weintraub, isso tudo no Twitter, mulher. Eles irem para o Twitter e ficar falando flango flito, porque imitando o chinês, dizendo que... É bizarro. Mulher, sabe? Isso, para mim, é incidente diplomático. O que a Janja fez dessa vez, eu acho que foi totalmente desproporcional a reação a ela. Pronto, falei, tô leve. Agora lá vem Mauro Benevides. Mauro Benevides concorda com a Camila e concorda com a Evelyn. Pronto. Olha aí, olha aí. Concorda com a Camila quando ela diz que aquela fala da Janja, não vamos entrar no mérito, encobriu os ganhos, os feitos da viagem do Lula à China. Porque foi muito produtivo. Bilhões em investimentos. Dinheiro pra caramba, não é? Muito. 27 bilhões, se não me engano. Menina, vai ser assim uma... Beleza. Aí o que é que... A gente já sabe, aí já vem o meu outro lado. A companheira Janja sabe que essa imprensa livre, entre aspas, é desse jeito. Então, ela dá pano para as mãos, munição. Ela calada, dormindo, numa rede se balançando, o povo já fala. Aí lá vai ela e vai falar. Não, certíssimo o assunto. Rapaz, esse TikTok, teve uma menina que morreu com 8 anos. O que foi que ela disse demais para constranger? Nada, não disse nada. É a hora. Ela devia se lembrar. Meu marido está aqui. Coisas da negociação com a China, num momento maravilhoso do Brasil com a China, contra o coisa ruim laranjão lá dos Estados Unidos. Pronto, não era para calar. Agora... O assunto é importante. Teve uma menina de 8 anos que morreu cheirando desodorante, né? Porque mandaram lá no TikTok. Tem esse negócio, tudo bem. Mas o diabo é isso. O assunto é certo. Agora, eu acho que ela
faz-se extemporaneamente, tá? Não é um momento. Ela podia até sair lá do jantar e tal, e ficar pegando um microfone e dizer, eu tô aqui na China, gente. A China é o TikTok. TikTok é aquela rede velha, não sei o quê. Tá entendendo? Não, eu acho que o momento que ela tinha pra falar era aquela oportunidade. Olha no olho do companheiro Xi Jinping. Segundo terminei, Mauro Benevides não terminou. Maurinho não terminou. Mauro Benevides o exagero, menina. Eu abri aquela Globo News. Abria não, porque fica aberto, que o Antônio Luiz se acabou. Ele assiste. Aí era 2 dias, 3 dias só falando. Sim. Aquele cara de coisa amarela. Aquele pálido. Não, aquele é uma coisa horrorosa. Do zóio bem aqui, né? Não, o outro que chupa pavio de lamparina também, o Lancelote, não. Camarote. O Camarote. Ele chupa pavio de lamparina, me amarelo também, tipo o saco. Aí ele fala, sério, parece assim que o mundo era que a Janja pegou uma faca e enfiou pinicou o xixipim. Era o dia todinho. Ele, aquela outra, a André Sadico, aquele cabelão preto, acho bonito o cabelo. É bonito. É bem sedoso, hein? Ela é maravilhosa. Ela é bonita, aquela sobrancelhona. Aí ela, o dia todinho também, falando assim, bem constrangida. Porque mulher, aquilo foi exagero demais, pelo amor de Deus. Ou seja, a imprensa sacaneia. Aí a pobre da Janja, mulher, ela não tem um desconfiômetro, eu não sei. Acho que ela tem uma coceira, um negócio, ela, pá! Mas ela devia pensar isso. Tome um remédio, tome maracujina. Como é que o menino mandava o Ivo? Era maracujina mesmo, era maracujina. Tome maracujina, tome maracujina, pra você não fazer isso. Outra coisa que vocês não falaram. Quem vazou, um dos ministros, que disse que esse jantar era petit comité. Bem pouquinha gente. Só comendo aí eu tenho vontade. Comendo as linguiças, os negócios, os calanguinhos lá da China. Bem pouquinha gente. Pois quem vazou, disse que foi o Rui Costa. Não, estão dizendo aí, né? Agora ninguém sabe também se é fogo amigo, porque o povo... O povo é muito sacana, né? Horrível. Vai ver, nem foi o Rui Costa. Vai ver que nem foi. Não, mas o próprio Lula tá bem chateado com ele. E assim, lá no Foro de Teresina, a Ana Clara Costa, que é uma das apresentadoras, disse que é uma coisa que beira realmente dá nojo a forma como os ministros ficam só queimando a Janja para todo lado, sempre plantando coisas contra a Janja, vários. Só que ela disse assim, só que já tentaram falar com o Lula, falar, Lula, bota freio na Janja, mas ele não gosta de falar disso. Olha essa frase do companheiro Lula. Então, assim, é complicado. Ela vai estar aonde quiser. Ela vai falar o que ela quiser e vai andar por onde quiser. Apoia ela total. Sim, pois é. Agora, eu só queria complementar o seguinte. Pois não. Super de acordo com a pauta da regulação das mídias sociais, das plataformas. Não tenho nada contra, muito pelo contrário. Acho que demorou demais a gente estar na mão dessas plataformas sem fazer nada entregue. Só que é isso. O Brasil tem que fazer isso como país e o marido dela é o presidente da República que tem que pautar isso no Congresso Nacional. E isso não está acontecendo. E, sinceramente, ela ir lá e falar isso na cara do Xi Jinping é uma coisa de ativista. Parece aqueles ativistas do clima. Como se ela não tivesse poder nenhum. Ela tem que agir com o poder que ela tem para pautar isso dentro do Brasil. E aí chamar as plataformas para discussão no Brasil, não lá na cara do Xi Jinping. Porque eu acho que isso aí é que é o caminho que estava errado. E uma coisa é certa que o Xi Jinping falou. Ele não, qualquer coisa pode proibir. Proíbam. Isso aí é certo. Porque o debate e a resolução passa por aqui. Mas, até onde li, né, se a versão for verdadeira, o pedido para que o governo chinês envie um representante para negociar essa regulamentação pode ser um começo. Pronto, ótimo. É importante, porque do jeito que está, é que não está. Só reforçando também que, gente, assim, são coisas que, para mim, não tem outro nome. É vira-latismo algumas vezes, sabe? Porque você pode até fazer a crítica, mas dê algum mérito ao teor da fala. Traga isso para frente da cena, né? E não trate, como disse Janja, como fofoca de bastidor, porque vira isso, né? Vira isso. E, na boa, vou só virar aqui a chave da conversa, a gente sabe que, no pano de fundo dessa história, está uma tentativa de alçar Michele Bolsonaro a uma possível pré-candidata à presidência da República. Pronto. Essa comparação entre primeiras-damas, que nós vamos já lembrar que a santinha do pau oco que ela é, nós vamos já lembrar, essa comparação, claro que só beneficia a Michele Bolsonaro. Pronto. Que está aí se colocando como uma protagonista política, né? E é isso. Vamos puxar para a Michele, porque por esses dias o UOL
lançou uma Foi, série mulher, muito foi boa muito no engraçado. Instagram, uns Ai, mulher, vídeos. bom demais. Ali era fofoca pura. Eles pegaram as conversas do Mauro Cid do Era WhatsApp. fofoca, mas era tudo verdade. Tudo verdade, Era, tudo embasado verdade. ali nas conversas do Nas Mauro conversas. Cid. Porque ver se ele vou teve o lembrar. telefone. Aliás, eu fico pensando, quem é que sobreviveria a um celular devassado assim? Ninguém. Ninguém. A gente já estava cancelada também. Ixi, era mesmo. Vale, meu Deus do céu. Bom, o Mauro Cid, entre as conversas que já vieram assim, à tona, né? É o zap do Cid que estão chamando. Quando eu vi Cid, eu falei, vixe, é o Cid Gomes, não, mas é o Cid, é o Mauro Cid. Fica a dica, hashtag Zap do Cid no Instagram. É só botar Instagram. que aparece um monte de vídeo. Exatamente. Aí, uma das conversas, que aí fecharam o foco nas conversas que ele tinha com outras pessoas sobre a Michelle. Aí, uma das pessoas com quem ele conversou foi o Fábio Weingarten, que trabalhava também para o Bolsonaro, na parte da comunicação. E teve uma hora que um deles compartilhou a notícia, acho que foi o Weingarten, compartilhou a notícia mostrando uma pesquisa que mostrava a Michelle entre lá os candidatos a presidente. E aí o Cid falou assim, prefiro o Lula. KKKK. Aí o Weingarten, eu também. Gente, será que a querida... É morta de querida. A morta de querida, né? Não, mas é sério. Inês, e uma das coisas que o próprio Cid falou, comentando com outro amigo, falou assim, eu acho que Dona Michelle não ia aguentar, não, uma candidatura. Tem muita coisa contra ela. O próprio Cid falando isso para um outro cara. Porque sabe, né? E aí, tem muita coisa que já foi trazida à tona, né, Inês? Menina, primeiro, quem também quiser ir atrás da vida da Michelle, só pesquisar aquelas matérias que a menina fez, a Juliana Dalpiva. Isso. Quando ainda era do UOL, né? Isso. Aí, mas tem essas coisas aqui, bora lá. 2022, perto do segundo turno, já era bem pertinho. A Michelle botou o Carluxo pra fora da reunião. Michelle é valente, a Michelle é bruta. Aquela carinha de boazinha dela. Aquela cheia de botox maquiada, né? Todo tempo com aquele maquiador de lado, tão fofo. Isso. Imagina se a Janja andasse todo tempo com o maquiador de lado. Né? Nossa, ia ser um escândalo, escândalo. um Maria era o milhão de dia vezes. todo de um camarote. Ai, e a Janja com esse maquiador. Agora aquela fuampa sai com esse maquiador pra todo. Viagem, mulher. Leva pra Londres, Sim. pra maquiar ela pro enterro da outra lá, da Betinha. Foi. E nada, ninguém disse nada. Pois bem, aí ela botou o Carluxo pra fora da reunião. E o Carluxo não se conformava porque a Michelle contratou um grupo de marketing. Porque o Carluxo, que é o Carlos Bolsonaro, ele é o que tomava conta da comunicação, do marketing do pai dele. Isso. Mas estava o negócio ficando, né, difícil. Aí Michelle contratou um grupo de marketing. Ele ficou pé da vida. Aí deu uns gritos lá e ela botou ele para fora da reunião. E ele saiu. Na certo, o pai também concordou, né? E foi quando, pode se lembrar, o último debate do Bolsonaro na Globo, que o último é da Globo, ele não pisou lá. Porque todo debate, Carluxo ia, né? Ficava aconselhando dando o pai apoio. dele. Não estava. É. Pois foi depois dessa briga. Olha aí como eles são, assim, é uma família unida, né? Toda de Deus. Deus, família, pátria e família. Aí teve outra. Ainda em 2022, a Michelle comprou uma briga com Jair Renan. Quem é Jair Renan? O mais novo, que já é filho de outra mulher, filho da dona Cristina, né? Com quem Bolsonaro viveu 16 anos. E que diz o povo, não sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus, não bote na minha boca, que botou o chifre nele, né? Botou o chifre nele, a Cristina. Eles adoravam joias também, tinha uma coleção de joias tinha grande. coleção de joias, mas companheira Cristina andou ganhando o Bolsonaro. Com toda certeza, com razão. Com razão. A pessoa não bota chifre sem razão. Pois bem, aí, na época, em 2022, era tanto a Cristina Bolsonaro como um irmão da Michelle, Fernando Torres? Torres. Fernando Torres, igual o nome do outro lado, marido da outra. Fernando Torres era o candidato a que é deputado federal, deputado distrital lá em Brasília, né? Distrital. Aí a Cristina botava Cristina Bolsonaro, candidata. Aí a Michelle ficava dizendo piada, que ela era um oportunista, alpinista, usando o nome do Bolsonaro. Aí Jair Renan, aquele que tem cara de Queimou nazista, ruim. né? Queimou péssimo. Disse que a mãe dele podia usar o sobrenome Bolsonaro, porque viveu com ele 16 anos, e ele era fruto daquele amor. Coisa fofa. Fruto lindo. Não é? Era muito lindo. Ele agora é vereador lá do Camboriú.
Aí que ele não sabe de nada, já viu as ratas que ele dá? Ave Maria. Pois é, aí foi uma briga danada. Mas nem se elegeu nem Cristina Bolsonaro, nem Fernando Torres. Briga grande também. E depois teve mais briga. Senador Flávio Bolsonaro, teve um jantar em 2023 para apoiar o tal do Rogério Marinho. Aí o Flávio, quando chegou no jantar, organizado pelo Armando... Presidente Armando Monteiro. Não, menina, Não. o presidente do PL. O Valdemar Costa Neto, foi o que eu disse? Pois é, o Valdemar Disse Armando. estava organizando esse jantar, chiquérrimo, quando o Flávio Bolsonaro chega aqui, olha a cara de quem? Michele lá. E disse que era só o pessoal chareirando ela, e ela toda, né, assim, Ave Maria. Bela, recatada e do lar. Do lar, é. Aí Flávio Bolsonaro disse que, me esqueci, tem um pessoal que vai lá em casa, vamos embora. Aí foi-se embora. Deu meia volta e foi-se embora. Foi. Tem um pessoal que vai lá em casa. Olha, como é que a pessoa se esquece que convidou para um jantar, não é não? Pois é, e nesse tempo já chamavam ela de falsa crente. Não só pelas coisas, porque a pessoa, como Falsa ela crente é bom. entregue a Jesus, mulher, a pessoa tem que perdoar. Tá entendendo? Como eu perdoo as pessoas. Eu sou entregue a Jesus também. Aí a pessoa tem que perdoar. Ela não perdoa os filhos do Bolsonaro. Ali Ali é baixaria grande. Viu? Parece que quem ainda não pegou um arranca-rabo com ela foi o que está morando nos Estados Unidos agora, o Eduardo, que disse que peleja para se levar com ela, tá entendendo? Peleja, mas disse que o resto tem ódio. Ela não trancava, mulher, botava a chave nas algibeiras por esse Jair Renan não pegar vinho. Não, e teve uma proibição também de não entrarem lá no palácio, né? Teve um monte de confusão. Porque só quem entrava era a família dela. Família Buscapé, né? Que é da Ceilândia, ali ali dos arredores de Brasília. Diz que quando chegava fim de semana, diz que até o Bolsonaro mangava o Bolsonaro, velho. Lá vem, não sei o quê, piquenique, sei lá. Ficava mangando da família dela. Porque disse que chegava lá tudinho, os farofeiros, para passar o fim de semana no palácio, sabe? Aí quando saía, levava o quê? Comida para a semana todinha. Minha nossa. Quentinha, prato, as empregadas, as cozinheiras do palácio, fazia tudinho e levava para a família dela. Aí ela deixava. Agora, a família dele não. Disse que um dia ele tacou, foi o chute na adega. Ele quem? O Carluxo? Não, o Bolsonaro. Porque o filho foi enredar, que não abriu a adega para tirar vinhos. Queria ver essa adega. Minha boca também salivei aqui, Inês. Uma adega que tem uma porta grande. Então, aí disse que foi maior confusão. Maior confusão, porque ela botava a chave Aí ele foi perguntar para uma das empregadas lá, ela disse, não, é a dona Michele que está com a chave. Era briga grande, mulher, briga grande. Aí fica essa ia dizer fuampa. E essa bicha se fazendo de boa, de santa. E fora lembrar os cheques, né? Não, porque gente, o nome dela é Michele. Complementar, porque se fosse só casos de família, tava bom demais. O povo esquece porque que o apelido de Michele Bolsonaro é Micheque. Era Micheque. Bora começar aqui pela Micheque, que foi um dia desse que veio à tona, que a Receita Federal aprendeu não sei quantos joias milionárias, joias de luxo, que estavam com um ex-assessor do cara que era ministro da Minas e Energias, do Bento Albuquerque. E ele disse, essas joias eram 16,5 milhões. Eita. Diz que era presente de um sheik lá das Arábia para Micheque. E ela negou, disse que não era a destinatária não, e papapá, mas teve essa história aí, o nome dela envolvido no recebimento dessas joias, que sabe Deus por que foram dadas de presente para o governo Bolsonaro, Quem né? é que dá um presente nesse valor, né? Ave Maria. Mesmo sendo muito rico, muito rico. Com a desculpa de ser para a primeira-dama, tá certo, beleza. O Micheque, que era o quê? Não sei quantos mil reais, quase 90 mil reais de depósitos do Fabrício Queiroz, aquele que foi escondido, foragido, dentro de um galpão pelo Acef, o Acef. Na casa do Acef. Na casa do doleiro lá, do Acef. Pois o Queiroz... Advogado. O Queiroz depositava frequentemente não sei quantos mil reais aí para Micheque. Até 2018, mais ou menos. E a história de quem pagava os cartões de crédito dela? E tinha essa história também de que despesas pessoais dela, né, eram pagas pelo Mauro Cid, por outros assessores, e eles ficavam também depositando
valores em dinheiro, na conta da Michec. Pois e tá a suspeita agora... toda de que isso tudo seja fruto de rachadinha. Daquele esquema mais tosco e bizarro que eles fazem. Agora tu vê o povo revoltado não, isso aqui. Com isso, não. Agora você falar pro Xi Jinping que o TikTok tá todo desregulado no Brasil, não pode. Mulher, isso me revolta. Eu entendi a Camila, respeito demais a coisa. Não, mas eu vejo... Mas é pra gente mostrar a hipocrisia de certas figuras, né? Tu sabe como é que eu faço, né? Eu leio, respondo e bloqueio, né? Menina, eles defendendo essa Michec, eu digo, vem cá, tu tem tendência pra... Aí eu escolhendo, né? Tem tendência, né? Tu sabe como é o passado da Michec? Aí eu digo, né? As coisas, né? Aí, pá, respondo, pá. A pessoa não pode me... fazer a tréplica, porque eu já bloqueei. Mas eu conto tudinho, porque a cobra dela era com o irmão. Não, aí eu já não vou entrar nesse mérito, deixa para lá. Isso não tem nada a ver com isso. Deixa para lá. Deixa para lá. Mas só um lembrete que eu não botei aqui, mulher, que eu achei absurdo. Antes do Bolsonaro deixar o governo, ela não mandou tirar as moedas lá do espelho d'água das carpas. Foi. Mandou recolher as moedas tudinho. E não foi que teve um monte de carpa que ficou... Foi morta. Morreram as carpas. Morreram as carpas por causa disso. Mandando tirar as moedas. Aí foi dizer que doou as moedas. Mentira que ia doar. Mentira. Quanto é que deu aqui? Mulher, eu não sei não, mas era devia ser um... Era mais que um pouquinho. Vamos agora para questão local. Tem que fazer... Agora eu acho que, por exemplo, como... Devia ter um Chagas aberta lá na banda do governo federal. Tá faltando. Né? Pra lembrar essas coisas, né? Tá faltando. Não tem quem responda direito, não. Aí a bonitinha, só a Gleisi defendeu, né? Mas pronto. A Santinha tá agora subindo em palanque, falando em nome de Deus. É como disse Sara Góes. Como é? Joelho no chão e mão no gatilho. É assim, de uma hipocrisia. Mas não, fica lá ela como a santa... a discreta, a primeira dama que o Brasil precisa. Mulher, não, haja não sei não, viu? Não, isso aí eu concordo 100%. Pois precisa, bateu, levou, pode dizer. Fala da Janja, se lembra da coisa dela. Tem a ver com o projeto de fortalecimento dessa galera. Não se tem interesse em continuidade de Lula e nem muito menos de Janja, que o povo tem e tem uma visão, eu estava até falando com o meu cônjuge, o Fábio, ele leu em algum canto que é uma análise de que a direita quer fortalecer nomes de mulheres para amenizar a imagem de misoginia, de autoritarismo, não sei o que, ameniza. Você tem aquelas figuras que são carismáticas mesmo, tem uma posição ali que pode ter muito voto, e ainda desmonta a esquerda, porque a esquerda também é machista pra caramba. Sabe? Então a esquerda vai falar o quê? Vai ficar falando, seus misóginos. Não, vocês aqui não têm candidata, cadê? Nós temos mulheres aqui para serem candidatas. Enfim, temos que olhar isso aí. Vamos falar aqui de um caso local que chegaram algumas denúncias, reclamações, enfim, para a gente a respeito de uma licitação que está rolando na Secretaria de Juventude de Fortaleza, que a Sejuve é a grande responsável por cuidar de um projeto enorme na cidade, que são os CUCAs, né? Que são os espaços da juventude de Fortaleza. São algumas unidades pela cidade, espaços grandes, que contratam muita gente, que tem que ter uma gestão, e é uma gestão normalmente feita por OS, né? Por organização social. É terceirizada, então. E agora está tendo essa licitação para renovar a contratação da OS e uma confusão grande no meio disso, né, Ebeli? Menina, essa história chegou para a gente de várias formas na semana passada, né? Em forma de e-mail, de até DM no Instagram, WhatsApp. Tem circulado muito essa espécie de crise que está atingindo a Sejuve. Ela não ganhou grandes... Né? Ainda está sendo apurada, ainda deve passar aí por explicações. Mas o que acontece? Como Camila falou, a Rede Cuca e outros projetos da Sejuve, elas são gerenciados por OS. E você tinha pelo menos aí mais de uma OS operando os projetos da Sejuve. O Instituto Cuca, que foi criado desde o início ali da criação dos Cuca para gerenciar esses equipamentos, né? O Instituto Cuca é um. Você tem o IJI, que é uma outra OS que cuidava de outros projetos da Sejuve. E o que acontece? Eles vinham operando, né, até a gestão agora do Evandro. E, recentemente, houve uma nova licitação por parte da secretaria, e esse contrato, para um contrato de gestão, né, para contratar a OS, que vai não só gerir os CUCA a partir de agora, como vai gerenciar outros programas da Secretaria de Juventude.
E aí eu tenho até aqui o nome, já eu pego para a gente falar com mais precisão. E esse contrato de gestão, dessa vez, ele, como eu falei, ele unificou ações. O que antes era pulverizado entre várias OS, ele agora é um projeto que concentra ações num só. Obviamente vai ser um contrato de gestão mais caro, né? A OS que vence um contrato desse, uma licitação dessa, ela vai cuidar de mais coisas e, para isso, vai receber mais dinheiro. E o que acontece? Né? As pessoas começaram a denunciar e a reclamar. Dessa licitação, só participou uma OS, que é a Ivida, que é uma OS de menor porte, até onde se sabe e se coloca. Ela não tem experiência em gestão de equipamentos do porte dos Cuca, né, da rede Cuca como um todo. E dessa licitação não participaram nem o Instituto Cuca e nem o IJI, que são essas duas OS que já prestavam serviço para a Secretaria da Juventude. Isso causou muito burburinho, né? Todo mundo falando como é que o Instituto Cuca, que está desde o início cuidando dos Cuca, fazendo a gestão dos equipamentos, nem sequer participa. E começaram a jogar suspeitas sobre isso. Chegou, se não me engano, denúncias à ouvidoria, né? E acho que vai passar por algum tipo a ouvidoria da Central de Licitações e também Ministério Público do Estado. Né? Questionando por que apenas uma instituição, que é essa Ivida, e que, segundo as reclamações apontam, não teria capacidade técnica suficiente para abarcar um projeto como esse. Eu vi que o Ivida lançou uma nota pública no Instagram deles defendendo essa capacidade técnica. Essa capacidade foi analisada pela prefeitura, né, pela secretaria, né? E atestaram lá que está tudo ok. Para a gente não ficar só falando de denúncia, do que chegou para a gente, do que chegou à ouvidoria, a gente também procurou a secretaria, né, e a assessoria do Paço Municipal da Prefeitura para saber algumas coisas. Uma das questões que a gente levantou é por que motivo, né, o Instituto Cuca e o Ivida, e o IJI, que eram essas outras OS que já tinham contrato com a secretaria, não participaram. Quis saber se elas ficaram impedidas de participar da licitação por algum motivo. Porque é isso, elas sequer participaram do certame. Só a Ivida, que foi a que ganhou, foi a que participou. Outra questão que a gente quis perguntar é que a informação que repassaram para a gente é que antes dessa licitação que teve o Ivida como vencedor, a prefeitura havia aberto e suspendido uma outra licitação para a mesma finalidade. E aí a gente quis saber por que foi suspensa, né? Suspendeu uma antiga para fazer outra. Por quê? Um outro motivo, né, que a gente quis saber é por que a prefeitura optou por concentrar todos os projetos, tipo gestão da Rede Cuca, Educa Jovem, Bolsa Jovem, etc., num único contrato de gestão. Como eu expliquei no início, eles eram antes descentralizados em diferentes OS. E aí, uma coisa que está pegando muito é que acontece. Como o Instituto Cuca não vai mais ficar, a preço de hoje, não vai mais ficar gerenciando os Cuca, o que é que vai acontecer com esses mais de 300 funcionários que hoje trabalham no Cuca, que estão muito preocupados, porque a informação que se tem é que o Instituto Cuca não tem verba a preço de hoje para pagar a rescisão dessa galera. Né? Há uma possibilidade. Se o Instituto perde o contrato, ele vai ter que demitir os funcionários. E esse pessoal está bem aperreado, né? Inclusive, algumas dessas pessoas que estão denunciando e levando para frente essa preocupação. E esse é o caso. E eu vou trazer para vocês a resposta que a prefeitura... Mandei todas essas perguntas, né, que falei para vocês, para a assessoria da prefeitura, e a gente conseguiu uma resposta, né, que eu vou ler para vocês, e a gente está aberto aqui a dar espaço para, enfim, informações posteriores que vierem surgir. A Secretaria Municipal de Juventude informa que a chamada pública para a gestão da Rede Cuca foi lançada em tempo hábil e obedece a todos os critérios previstos na legislação que regula as organizações sociais e que está em análise pela Central de Licitação de Fortaleza, visto que o contrato atual vence em junho. Ou seja, o Instituto Cuca fica até junho com a prefeitura. Né? E eles estão dizendo que fizeram tudo direitinho dentro ali do previsto. O processo anterior, que foi aquela primeira licitação suspensa, foi suspenso em virtude da retirada de um dos projetos do edital, o Educa Juventude, já que há possibilidade de execução por meio de parcerias com outros órgãos, diminuindo assim a necessidade de investimentos diretos da Prefeitura de Fortaleza. Cumpre destacar que a suspensão do processo anterior permitiu ainda mais tempo de organização das entidades habilitadas a participar da chamada pública pela ampliação do prazo do edital.
Quanto aos projetos reunidos no edital, porque um dos questionamentos era esse, né? Por que botaram tudo agora só no contrato de gestão? Quanto aos projetos reunidos no edital, visam um princípio da economicidade e otimizam a execução. A Prefeitura, então, está alegando que centralizou porque vai ficar mais econômico. Não mostra ainda qual será essa economia. A Sejuve reforça que não tem ingerência sobre a decisão das entidades em participar ou não do edital e que entende como natural que as pessoas que já trabalham nos projetos sejam aproveitadas independentemente da entidade que venha a ser contratante. Implicitamente aqui a gente vê uma promessa de recontratação, né, de aproveitamento dos funcionários do Instituto Cuca, que, se forem de fato recontratados, vão ser recontratadas por esse Vida. A questão é, está todo mundo com medo de não receber os direitos trabalhistas com a rescisão contratual. Que aí não adianta só, não, deixa quieto aí que eu vou te recontratar. Não é assim que funciona. Direito trabalhista, você é demitido num contrato, são CNPJs diferentes, você tem que passar por... Agora, eu soube, né, não sei, que eles não têm dinheiro para essa... O fundo rescisório existe por lei, tem que ter um tal do fundo rescisório. Sim. E esse fundo rescisório está zerado. Sim. Não é nem... Isso é público, viu, Inês? Né? Porque eles mandaram... Tá o Instituto Cuca emitiu uma nota dizendo que, de fato, está com caixa bem zeradinho, quase zerado. Por quê? R$4.500. Eles têm isso. É basicamente zero. Porque eles tinham um fundo de emergência que até abril de 2024... De 2022. Eu vou pegar esse cronograma. Até abril do tal ano, eles tinham um fundo de emergência bem robustozinho. Esse fundo tem que ter na faixa de 3 a 4 milhões. Tinha uns 4 milhões. 4 Aí milhões, o que a prefeitura fez? Reais, não, mas agora é 4 mil. Eu sei, tô indo assim, não é para ser 4 mil reais, não é 4 milhões. É para ter no fundo, ó. Tá entendendo? Só que não tem, o fundo tá aí. Mas o Instituto Cuca está dizendo, assim, nessa nota que eles mandaram para a gente também, que não corresponde à realidade assim que está falido, não é nada disso, entendeu? São os fluxos de caixa que tem essa variação aí, e que essa narrativa de falar que está falindo o Instituto Cuca é uma decisão política deliberada. Enfim. Só para terminar, o resumo sobre esse caixa aí do Instituto Cuca. Sim, em abril de 22, dentro desse fundo aí de rescisões, eles tinham 3 milhões e 86. 3 milhões e pouco. 3, quase 1 milhões. Em maio, eles tiveram um aditivo no contrato com a prefeitura e a prefeitura não repassou o dinheiro a mais. Então, eles estenderam o serviço e tiveram, segundo o Instituto Cuca, tiveram que usar recurso próprio para pagar a negada. Então, eles pegaram o dinheiro desse caixa, desse fundo, e pagaram o pessoal e ficaram com um saldo bem baixinho. Ficaram com um saldo, no fim de maio, de 844 mil, o que era de 3 milhões. Isso aí já estão já estão sarto. Ficaram em 844 mil. Então, eles ficaram sem recomposição. Sim. Esse caixa foi baixando. Isso. E aí teve gente demitida, teve os 30% lá de corte quando o Evandro entrou, que teve que fazer. E esse caixa foi minguando e hoje é de 4.565. Só que, de todo jeito, quando encerrar o contrato, todas as dívidas que a prefeitura tem com o Instituto vão ter que ser pagas. Então, em tese, vai cobrir o que tem que ser pago às pessoas, né? Então, isso eu acho que não tem escapatória, vai ter que ser pago. Agora, esse jogo é isso, porque a prefeitura não falou nada em relação a, tipo, não, o Instituto Cuca não pode participar porque está falido. Mas não isso falou, foi dito em algum canto, porque eles estão alegando que eles foram excluídos por essa visão. O que não está bem explicado na minha cabeça ainda é por que esses institutos não participaram da licitação. Não está claro. Porque não é que o Instituto Cuca participou e a prefeitura disse, você não tem saúde financeira para participar. Nem participou. Então, é esquisito. É esquisito, é isso que está sendo questionado, mas o mais periclitante é a situação dos funcionários que estão meio perdidos e que nos procuraram, como eu disse, essa história chegou várias vezes, né, de várias formas para a gente, e a gente fica aberto, né, a mais explicações, participações aí da prefeitura, caso queira mostrar mais dados e explicar mais coisas. Para não virar a Bíblia Sagrada, vamos só... Inês, comenta a CPI das Bets, Virgínia fazendo showzinho. Quer não? Eu não quero não. Acho que aquela é insuportável. Bem foi um susto. A mulher é uma cara nas redes sociais. Quando a gente foi ver ela lá na CPI, é
outra Tão pessoa. jovem, humilde, criança, né? né? Tão Humilde. coisadinha, pois Não é. é coisa esquisita. Não, Não, é importante- Tem um abuso desse negócio, eu acho que devia ser, todo mundo era preso. Eu acho isso um absurdo, influência ficar. A gente Não, e se fazendo de sabe. desentendida, né? Sendo desentendida. A gente sabe vinha como uma é que tá pergunta- levando, o que é que tá levando essa Beth. Eu conheço. Eu tenho uma amiga que tem um amigo, a ver que o filho foi internado, mulher. Ave Maria. Como droga. Interna Desse como jeito dá. É um mesmo. vício para Ave tirar Maria. vício de jogo. Aí passou bem 1 mês ou 2 internado. Ai, não, tô bom. Aí volto. O homem é casado, é um rapaz Sim. jovem, mas é casado. E tudo. Tinha um escritório dele, legal. Acabou, foi tudo. Ave Maria. Acabou, foi tudo. Isso é uma E tragédia. saiu do internato lá, passou, acho que nem 1 mês, voltou a jogar. E Porque é diz uma que é coisa, fácil jogar, Inês, né? é muito fácil. Eu Que na não mão, sei. isso aqui. Eu não E sei, outra graças a Deus, coisa, Celular. não sei. é um negócio que atinge todas as classes sociais, todos Tu viu todos isso os sexos. do pessoal do Bolsa Família que joga? É demais. Absurdo. Tem um curumim nosso que comentou que a galera lá no bairro dele se endivida com a agiota Ave pra Maria, jogar. Meu Deus do céu. Se endivida com a agiota pra jogar, fica lascado de um lado e de outro. E aí, essa CPI das bets, uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, é que até um dia desse, pouca gente nem se Nem sabia que comentava. existia esse negócio. Tava É. nem se falando. Eu tinha ouvido falar essa história que essa minha amiga me contou. Tu viu um depoimento de uma mãe que a filha suicidou-se? Ave Maria. Ave Maria, não, Por gente. causa- tá a cara dela lá, né? Não é lenda urbana, não. Tem a cara dela, nome e tal. Ficou, endividou, pegou inclusive o cartão da mãe, deixou o cartão da mãe zerado, aliás, zeradão, com a dívida enorme. E o que é que falta para acabar com Aí, esse para negócio? uma coisa, serviu esse show de horrores que foram os depoimentos da Virgínia, mulher, né? Dessa influência que eu Virgínia. também, Inês, eu assim, graças a Deus, não conheço esse povo, não. Rico Melquiades, Não, fui saber quando apareceram lá. A Virgínia eu sabia mais ou menos, mas nunca Eu aparece sabia nada dela para mim, não. da Piauí, a revista Piauí fez justamente uma matéria mostrando como Virgínia, Cauã Raymond, outros são grandes ganhadores de dinheiro com bet, com essas bet. Mulher, o povo publicidades. fica E a Virgínia, ela rico. ganha, o contrato dela é, quanto mais as pessoas perdem, mais ela ganha. Ela negou, né? Ela negou mais ou menos, porque o jeito que ela explicou, ela falou assim que a participação dela de 30% no lucro. O lucro é como que uma empresa dessas ganha lucro? É quando o cabo Não, perde. Quando eu perdem, tinha exatamente. entendido, Camila, que o que tinha no contrato, ela tinha um contrato fixo. Sim. E o que o contrato previa era assim: se você conseguir que o lucro da empresa aumente, ela tantos ganha X%, 30%. você ganha Isso. 30%. Como é que a empresa As dessas pessoas jogando e tem um perdendo. aumento? É. Não tem a cláusula da maldade como se apelidou, Não, mas as pessoas. mas é a mesma Aí ela coisa. disse que nunca recebeu, porque não houve o atingimento da meta. Não houve. a Então, bichinha. para uma coisa serviu, né? Trouxe à tona que essa CPI está rolando. Pelo que eu entendi, a realmente. relatora, que é a senadora Soraya Tronic, eterna candidata ao padre, ex-candidata a presidente, Da né? União Brasil, né? Ela está querendo realmente fazer com que essa visibilidade dê mais tempo à CPI, porque a CPI, pelo que eu li na Carta Capital, estava boicotadinha, mulher. Tava. O lobby das bets. Deve ser. É É pesadíssimo. pesado. Mulher, Patrocinam deve ser todos muito os times de dinheiro, futebol desse menina. país. Patrocina Todos os times são tudo. patrocinados por bet. é muita Você grana. vai ver um jogo de futebol, ficam lá o tempo todo. Agora tá bom. Agora aposte aí quantos cartões amarelos, quantos não sei o quê. Você vai fazer um gol no primeiro tempo. É o tempo Eu todo não gosto de incentivando. aposta. Aí nunca prestei atenção, porque eu não gosto de aposta. Aí tem esses esquemas Não gosto de jogador de jogo. futebol que se vende também. Não é isso, é Ai, muita é, máfia. é, podre, isso aí eu já ouvi falar. podre. Não, aí, pois é. Então, pelo menos isso serviu, né? Para ver se essa CPI, porque eles querem investigar para propor um aprimoramento da regulamentação. Porque Que não existe, né? uma coisa a Virgínia falou e tá certa. Ai, não, é tão ruim assim, pois proíbam. Proíbam. Tá na mão de vocês. E é verdade. Pronto. Isso aí Agora, é o verdade. próprio Congresso regulamentou as bets um É. dia desse. Ei, Se sem Aí- não for força... Vou só também fazer aqui um comentário rapidez. A Inês deve saber alguma coisa também lá de Pernambuco. Que a campanha... será Tá que eu sabendo sei? de nada, não? Não sei, tô mais ou menos. Diga aí. Não, porque a campanha lá ao governo, 2026, está pegando fogo já. Pegando fogo.
Parece que tudo o que o João Campos faz já é pensando na 2026. campanha, se opondo a Raquel Lira, né? Porque aí é a disputa de Nepo Babies que o pessoal brinca lá, né? Porque os dois são filhos, né, de figuras políticas relevantes. Então, do lado, a governadora Raquel está com muita oposição na Assembleia, tá com muita dificuldade. Diz que ela tem uma dificuldade mesmo de negociação até com a base. Assim, não passa muita coisa. E nisso, o João acaba aparecendo mais. Mas ele também não é assim totalmente livre de críticas. E nesses dias que eu estava lá, semana passada, choveu, começou a chover aquele mundo, né? E tudo alagado, Recife todinho debaixo d'água. Aí o pessoal nas redes sociais começou, e aí, cadê o prefeito? Que não aparece? Será que nevou? Nevou é o cabelo branquinho, né? Descolorido, ele faz no carnaval. Então, assim... por exemplo, a Raquel Lira fez, parece, um comitê da região metropolitana, com os prefeitos da região metropolitana para resolver a questão da segurança pública. Conversar sobre isso, ver saídas. O João não foi. Aí ele não vai. Ou seja, é briga aberta, né? Briga aberta, assim como a gente viu igual aqui. O Sarto e o Sarto, o Eumano e tudo mais. Lá tá assim, só que a diferença é essa. O João é candidato declarado ao governo. E Raquel também, né? Vixe, Maria, Raquel também. Candidata à reeleição e ele querendo deixar a prefeitura 2 anos e ir para lá. Vamos observar, viu, gente? Povo de Recife que pediu. Agora, vamos para o momento do desabafo. Vai virar Bíblia Sagrada. Vamos correr com esses desabafos. Já tem 1 hora já. Já. Momento do recadinho, momento Descunhã. Descunhã, bora. Mulher. Eu tenho um monte de Descunhã. Diz aí, resume aí. Resumo. O Léo Paiva, nosso colega podcaster do Nordestinos pelo Mundo, estava feliz da vida lá em Cannes, fazendo a cobertura lá, foi assaltado. E eu só morrendo de pena. Foi porque, assaltado assim, lá em Cannes. Em Cannes, na França. Certo. Foi. Levaram todos Assalto os equipamentos. ou furto? Furto, né? Porque ele tinha deixado os equipamentos dele num carro estacionado, num estacionamento fechado. Estouraram o vidro e levaram tudo. Ele calculou que é mais ou menos R$100 mil em equipamento. Computador. Já disseram pro Capitão Vaca fazer um vídeo? Então... eu só fiquei pensando no bichinho. Sair de Fortaleza para ser assaltado em Cannes, né? Mas é isso. Então. Acontece, né? Acontece. Aí abriu uma vaquinha para recomeçar, enfim, porque ele de fato não tem de onde tirar. Aí quem puder, né, dar essa força para ele, vai lá no perfil do Nordestinos pelo Mundo, que o Léo tá precisando. E solidariedade aí para ti, viu, Léo? Coisa absurda, não é? Loucura menina? total. Aí também expressar aqui, um segundo Descunhã, reforçar a dor das famílias lá da Barra do Ceará que tiveram perdas lá nos ataques que aconteceram no campo de futebol há poucos dias, né? No meio daquela guerra que se estabeleceu lá na Barra. A gente recebeu um e-mail de uma pessoa que pediu para reforçar isso. As famílias perderam pais, perderam irmãos, perdeu parente. A gente perdeu pessoas que não estavam ali na vida criminosa, nada. Estavam jogando futebol. E fora os que ficaram feridos, né? Então teve 4 mortes e teve outros feridos. E, assim, pedindo para chamar a atenção disso, né? Realmente agora a gente parou um pouquinho o noticiário mais pesado lá da Barra do Ceará, a polícia está lá e está tendo a operação em tempo integral. Mas é isso, essas vidas se foram, né? E eu acho que isso tem que não pode ser esquecido mesmo. Então fica aqui também a solidariedade. E meu terceiro Descunhã, atenção, a questão ambiental lá em Jericoacoara, paraíso maravilhoso, lindo, espetacular, né? Ela foi privatizada, né? Então foi dada a concessão para uma empresa que está tentando fazer uma obra, que é uma estrada entre a Praia do Preá e a Vila de Jericoacoara, ali pela areia. Uma área que já está toda degradada, que assim os carros ficam passando para lá e para cá, ali é um inferno. Aí está querendo fazer isso aí. Só que o Ministério Público foi para cima porque não tem uma licença ambiental. Os caras tiram da cabeça, assim, puf. Aí dizem que o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do governo federal, é responsável por liberou a obra e tal. Mas não é assim não, meu filho. Tem que ter as licenças ambientais. E o Ministério Público foi para cima disso. Eu sei que está tendo muita polêmica lá. Teve a polêmica da cobrança de entrada no parque, né, de Jericoacoara e na vila. Aí proibiram. Enfim, tá tudo muito preocupante. Eu não gosto desse negócio. Tá muito esquisito. Mas pronto. Já desabafei. Pronto, bem rapidinho, foi. Vai, manda. Menina, eu tenho um Descunhã que é respostando o Descunhã que eu fiz aqui semana passada a respeito daquela carteira de identidade de pessoas com transtorno do espectro autista, né? Então, a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura
mandou dizer que está desenvolvendo um portal online para acompanhamento do processo e emissão da CPTEA. E essa carteira. O portal facilitará a obtenção da carteira e sanará problemas de segurança de dados, atrasos e descontinuidades nas emissões. O esclarecimento chega porque a gente falou aqui, deu voz a uma pessoa que estava reclamando que não tinha conseguido esse documento desde o ano passado. Certo? Aí esse portal online está em teste e vai entrar em funcionamento a partir de junho. Então, o pessoal que está demorando, está esperando essa identidade, tem aí, segundo a prefeitura, tem aí um pouco de calma, que agora em junho, já estamos bem pertinho, vai começar e vai ser bem facilitado, porque vai ser online. Certo? Então, pronto, aí a resposta. Boa. E outra não, né? Tem outro Discunhã, que que eu recebi na estante. Uma pessoa daqui, do Ceará, de Fortaleza, recebeu uma visita de São Paulo e caiu na besteira de ir lá no Dragão do Mar. Ficou decepcionado, né? Ficou tá com cada vergonha. vez Esse mais Discunhã é triste. muito bom, viu, Inês? Esse Discunhã aí é muito importante. Aí ele disse que ficou morto de chateado. Que né, lindo. É lindo, E era tudo lindo. acabado. Se lembra da exposição permanente Os Vaqueiros? Sim. Não tem mais. Virgem Desmontaram, disse que lá é uma porta aberta. Nenhuma pessoa para dizer que estava desmontado. Maria. Disse que está assim de fazer pena. Ele pede que a gente fale isso para saber o que é que a Secretaria de Cultura responde. Afora aquela reforma ali fora. Infinita. Não, a reforma ali degrada mais ainda tudo, degrada né? tudo, pois e é. assim, coincidência Uma ou reforma de não, praça que toda nunca acaba. vida que a galera passa ali, eu tenho uns amigos que de vez em quando tem que passar por ali, eles me mostram fotos da obra ali, lá de cima dá para ver como é que tá. Como é que tem tá? nada. A gente só vê o Nada. tapume Você fechado. não vê nada de avanço. É um negócio horroroso. E essa obra já era para estar tinindo para aquele Dragão do Mar, que é menina. um dos nossos principais equipamentos. Pois é, Aquela região ali, toda revitalizada, bonita, sabe, atraindo. Rapaz, ficou morto de vergonha. Vamos ali. É triste mesmo. Ia se amostrar para o paulista, nada. E outro disse que o Ian Beligeirinho é sobre a Praça Luísa Távora. Também disse que está acabada. Disse que por conta de uma reforma de uma caixa d'água, que também sem fim... Sim, tem os tapumes lá. Não, mas não tem nada. Aí os brinquedos interditados. Tiraram, Os brinquedos que ainda interditaram estão os brinquedos. andando, tudo quebrado. Disse que é escuridão. A menina disse que, olha, tão Teve bacana um assalto aquela um dia praça. desse lá, na teve. esquina Tão com a- bacana aquela praça, rapaz. É. Pois disse que está acabada. Tá aí, Vocês meus viram o recados. assalto também do Dr. Cabete outro dia também? Gente, Mas eu achei tão engraçado aquele assalto. O ladrão chegou, falou com ele, foi? É, mas estava armado, Não, né? não. Estava pela- armado. pela Ele entregou o armado, negócio, ele depois entregou. devolveu. Eu Porque recebi aquele ele vídeo. queria ele que liberasse a senha do celular. E aí liberou É. a senha do celular e realmente fez o rapa na conta do Bizarro. Cabete. Do cabelo. Agora, uma coisa que eu queria entender é como esses assaltos de Pix. Eu vou também não dizer queria- minha. Porque o Pix você faz por uma conta. É. Né? Eu também Ai, não sei, rastreia. É. Enfim, mas eu não quero saber, não. É. Tem Discunhã, mulher? Mulher, eu tenho um Discunhã, eu vou ficar na área florzística, floricultural, para falar do PDT ainda, mais ou menos. Só um break news, uma atualização que eu estou lendo aqui do Jornal O Povo, matéria do Guilherme Gonçalves, dizendo que o Ciro participou por telefone dessa reunião que a gente estava falando, do André, do André Fernandes. com os vereadores da oposição. É. Participou na videochamadinha, querido. E conversou e recebeu a sinalização de André que teria o apoio dele para ser candidato a governador do Ceará em 2026. Apoio do Caneco. O Caneco. aí. Mas Aí, isso tá aqui é só uma atualização. O que eu queria falar mesmo, também ainda na esfera floral, PDT, é só um reconhecimento. Você disse que a gente só fala mal. A Heráclito Graça, menino, passou Fala pelo bem seu daquele teste jeito. de fogo, que teve uma chuva enorme semana passada em Teve. Fortaleza. E a Sexta-feira. Heráclito Graça não alagou, não agalou. E lá- Obra do certo é o Obra do certo. Olha certo. aí. Olha aí, a obra demorou, do certo. ficou atrasada, mas tá aí, parece que resolveu ali o problema dos Olha, isso aí, alagamentos. incrível. Ave se Maria, vamos acontecer. ver se... né, Torcendo para que dê torcendo certo, pra que lógico. dê A gente não quer certo, que dê Ave Maria. errado, não. Pois era só esse registro aí, Só viu? queria que tivesse tudo sido certo, né? Se tudo tivesse ido bem, estava tudo bem. Cheiros? Tem cheiros? Só Ave Maria, para variar.
Um monte, a Inês Lá tem um monte, vai. Ana Luísa e Euclides, sabe quem são? Filha e genro de professor Henri Campos, que a gente disse aqui. Né? O professor Henri, ex-reitor Nossa, mas só de Henri. o O Henri, bem íntimo. mesmo. O Henri escuta a gente. Aí a Ana Luísa mandou o recado pra gente. A Ana Luísa mora em Lyon, na França, há 7 anos, com o maridinho dela, o Euclides, e disse que não é só o Henri que escuta nós, não. Ela se atualiza toda semana, Muito também legal. escutando as cunhãs. Beijo pra tu, Ana Luísa e Euclides. Camila Gugel e Akita, de Brasília, que mandaram comprar boné, bem. ainda mandaram a foto hoje. Ai, que lindo. Lá, menina, lindo, viu? Beijo pra vocês. Camila Gugel e Akita. Nicole de Carvalho. Não, Nicole de Carvalho é ótimo. Não pede nada, só cheiro. Porque tem gente que pede, né? Coisa, pede cerveja, pede... Não, pediu nada. A Vai Tamara, @Vai Tamara. Ela mora no interior de São Paulo, mas a família dela é cearense. Ela escuta a gente. Ela faz a observação. Ela escuta pelo Spotify, certo? Aí ela disse que às vezes a gente fica falando aqui nas roupas, fulano tá com a roupa assim, assim, assado. Ela fica doidinha, porque não vê... Oh, meu Deus. Aí disse que quando a gente falar nisso, descreva bem direitinho que ela quer bom. saber. Tá aí. Combinado. É uma dado o questão de recado. inclusão também, a gente se descrever. Vi Tipo, também. hoje a Inês chegou dizendo aqui que tinha Meu vindo de cabelo, vassoura. Era. Eu vim de vassoura. Ô, menina Tamara, Vitamara, meu cabelo tá igualzinho de bruxo. Quando as bruxas andam de vassoura, viu? Pois é. Não chega de vassoura? Não tem aquele desenho de mato? Pois sou eu. Essa descrição é Aí, importante. Fran Espinho quer beijo, mas ainda quer fazer reclamação. Fran Espinho é aquele que fica dizendo que pede 6 quilômetros de estrada de asfalto de Limoeiro para o hospital do Vale do Jaguaribe, faz tempo, desde mais de ano, e ninguém bota 6 quilômetros de asfalto, então para fazer um livro de ouro. Se lembra do livro de ouro, a gente assinava, botava 10 contos, 5, 2, para poder fazer esse asfalto desses 6 quilômetros. Não é possível que prefeito, governador não faça esse tal deste asfalto, pelo amor de Deus. Limoeiro ao Hospital Regional Vale do Jaguaribe. Agora o Fran Espinho quer cerveja. Pois pronto, Fran Espinho, tá aí. Vânia Nepomuceno Santiago. Sâmia é filha da Vânia. Menina, a Vânia é a mãe da Sâmia. A Sâmia disse que... Encontrei com ele lá no evento do Fé Comércio. Aí ela disse que a mãe dela escuta, uma senhora, liga para ela para comentar, pergunta se ela assistiu. Fiz até um áudio para ela, não sei se ela escutou, porque era na hora do show do Doidinho lá, do Arnaldo Antunes. Aí tem a Milena Rebouças, também ouve a gente. Aline Brilhante. Pedro Eugênio é a mulher. Ele disse que adora a gente, mas me deu um carão. Disse, olha, não diga mais aquele negócio que você disse, não. Eu digo, o que foi, seu Pedro? Ele e a mulher dele também estavam lá no evento, assistir a palestra da Bela Gil. Sim. Aí ele disse, não, é porque você falou em tornozeleira eletrônica, disse que se quebra, que o pessoal rompe. Não, a estatística é muito pouca. Pouquíssimas pessoas que conseguem tirar. Eu só sei porque eu me lembrei de uma notícia de um rapaz que era condenado, tirou e botou nas canelas da avó dele. Oh, meu Deus do céu! Eu achei tão interessante. Ave Maria. Achei muito interessante. Aí, você lembra que eu estava brincando aqui de Minas? Acho que daqui a pouco tem que botar uma tornozeleira no pescoço. Diz que Uma coleira. Uma coleira. Diz que eu nunca mais dissesse Tá isso. bom. Pronto, muito bem. Se eu perder o jeito, nunca mais eu digo. E outra coisa, tem uma menina que eu disse que, que eu fiquei devendo, ela mora em Barcelona, aquela que mora em Barcelona. Aí ela disse que eu não mandei farofa de tripa. Pronto, postou aí a farofa de tripa. Você só mandou bem, cheiro. Faltou minha farofa de tripa. Pois vai, meu filho, um pacote. Bem Daqui a quentinho. Bem Ai, torradinha é bom. a farofa de tripa. Pois pronto. Manda teu cheiro, Evelyn. Mulher, eu tenho um cheiro único. Vou cheirar embaixo aí da Inês. Um cheiro pra Débora Chimenez, que é aniversário um dia desse, e exigir o cheiro dela de presente. Um presente barato, né, mulher? Aí é muito bom. É igual Sabe a quem- cerveja da Inês, os Xandão. O Xandão, os rum Prosecco. cubano. E agora, farofa de tripa lá para tripa. Barcelona? Pois é, pois um Maria. cheiro pra Débora, nossa colega. de- E tu sabe também quem pede cheiro? Diz que nunca a gente deu cheiro para ele, o Elton Viana. Olha aí. Elton, vai aí, cheiro. Jornalista aqui. Ele gosta de cerveja. Pois pronto, cerveja. Aí vai tu. Eu Gabriela Gomes, que é a farofa Ainda de tem, tripa. não tem
Achei. Não, menina, tá bom. Tinha a Aline Brilhante também escuta a gente. Tu já disse da Aline. Aline Brilhante. Pronto, Aline, beijo, colega. Aline. Boa, beijo. Pronto, aqui, Aline Brilhante. Ó, eu tenho só 3 também. Um é pro Giovanni, que é cearense, mora em São Paulo, encontrei no aeroporto, aí já... Camila, não sei o quê. Camila, Ainda vem, gritos, trouxe um monte de fofoca maravilhoso, cheiro pra você, disse que você já mandou pra ele uma vez. Então, pronto, já mandou. Então, maravilhoso. O Nicolas Barroso, que é da área da bioquímica, cheiro também, nossos ouvintes, pesquisadores maravilhosos. E o Rafael, que não é cearense, é lá de Pernambuco, da UFPE, jornalista, e escuta a gente. Ótimo. Aí ele falou assim, que um dia começou a ouvir, aí achou interessante e fica escutando. Pronto, olha aí. Coisa legal, né? Tem gosto pra tudo. Tem. E os florzinhos também, pronto, né? Eles também escutam. Pois é isso, gente. Florzinhos, Maria. Pois, gente, obrigada demais por terem ficado com a gente até aqui. Já foi, né? Acabou a Bíblia Sagrada, acabou, pronto. Reforçando, quer apoiar as cunhãs? Bora apoiar as cunhãs. Tem os 3 jeitinhos. Um é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Tem o Orelo, se você nos escuta por lá. E tem também o Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. E espalhe a palavra, fale da gente. Vai, convide as pessoas que você gosta, que você não gosta, para ouvir a gente, que, é isso mesmo. A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, pela Inês Aparecida e pela Ebele Rebouças. A produção, a gravação e a edição é feita pela Pro Produções, que a gente chama de paixão. A trilha sonora é Barroada Gagá, da banda Breculê. O apoio nas redes sociais é a empresa .indie. E é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau!